Capítulo 7. Perdão, a porta estreita. Perdão é uma porta estreita porque é uma das coisas mais difíceis para qualquer ser, perdoar alguém ou perdoar-se. Talvez o perdoar-se seja até mais difícil porque implica na aceitação de que possa errar, implica em ser humilde. E isso é algo extremamente difícil devido ao ego. O ego, em última análise, é a raiz de todos os problemas. Não fosse o ego, a pessoa soltaria qualquer tipo de problema ou de situação e ficaria livre. Só haverá crescimento real com liberdade e essa liberdade precisa ser interior. O perdão é algo que liberta por dentro. Aquele que está perdoando é independente do externo, de outras pessoas, pois isso é outra história. Quem ofendeu ou quem magoou ou quem prejudicou, etc. Essa é uma situação que precisa ser colocada de maneira estanque onde possa haver esse perdão interno para aquele que quer a libertação. É muito difícil isso, como eu disse, por causa do ego. A pessoa quer a vingança porque ela mesma imporá a justiça. Essa busca de impor a justiça com as próprias mãos implica, inevitavelmente, que a pessoa ache que não exista justiça. Como ela não vê justiça neste mundo, digamos, ela não acredita que haverá na outra vida em outras encarnações. Portanto, ela quer fazer a justiça nesta vida custe o que custar. E esse custe o que custar custa cada vez mais, porque é algo onde poderia e seria resolvido ao longo do tempo, ao longo de várias vidas ou de milênios. A pessoa quer que se resolva aqui e agora. Para que haja o perdão que resolve a situação, implica que as duas pessoas tenham evoluído. Se somente um evoluiu e ele quer que o outro mude, é uma ingenuidade, é algo fora da realidade. Por esse motivo, o perdão interno da pessoa consigo mesma é extremamente importante, pois nesse ponto ele independe dos fatores externos e das outras pessoas. Esse é o perdão que liberta. É aquele interno, onde você solta e se solta. Isso libera aquela energia parada que é aquele problema, aquele trauma, aquele bloqueio ou aquele nó. Vocês sabem, isso é uma energia. É um bloco atômico, uma energia condensada com o problema. Portanto, toda a informação e a memória do problema está naquele grupo de átomos. Aquilo possui energia, lógico. Está vivo, como se fala, emanando sem parar. Quer dizer, toda aquela problemática emana e atrai. Semelhante a ela, quem está sendo prejudicado em última instância é aquele que não perdoa, porque aquele que não perdoa está mantendo esse grupo energético parado no seu inconsciente e está emanando determinada frequência de acordo com o trauma ou a raiva ou o ódio ou o que estiver ali. Sempre no inconsciente existem essas energias emanando uma determinada frequência. É por isso que a pessoa atrai situações continuamente na vida dela, e vocês percebem um padrão. Sempre surge o mesmo tipo de situação. Por exemplo, acontece um assalto, 2 assaltos, 3 assaltos, 4, 5 ou 6. A pessoa sempre é assaltada. É azar? Não existe isso. É um padrão energético. Se a pessoa emana uma frequência dessas, ela atrairá algo igual mais cedo ou mais tarde. E dependendo das circunstâncias seguidamente. A pessoa quer se libertar dessas situações N, as mais diversas possíveis, mas é um padrão na vida dela. Uma falência, 2 falências, 3 falências. Perde um emprego, 2 empregos, 3, 4, 5, ou está desempregado. Existe evidentemente algo que está atraindo essa situação seguidamente na vida da pessoa. Muitas vezes é um obsessor que está perseguindo alguém e quer fazer justiça com as próprias mãos. Quer dizer, a pessoa está do lado de cá, ela está viva, digamos, encarnada, e ela persegue alguém. Quando morre, passa para o lado espiritual. Ela continua perseguindo. Ou leva um tempo até descobrir onde está a pessoa e reinicia a perseguição. O obsessor está atraindo mais problemas para ele fazendo isso. Ele não está resolvendo nada e está agregando mais. Existe aquela situação, como se fala, tem o obsessor de direito e o obsessor de aluguel. Obsessor de aluguel é aquele que é contratado, digamos assim, para perseguir alguém. Ele está prestando um serviço de perseguição. Não tem nada a ver com aquela pessoa especificamente, não é nada pessoal, mas ele foi contratado por alguém para criar problemas na vida daquela outra. E existe aquele dito obsessor de direito. É o indivíduo que foi prejudicado em uma vida passada, seja lá quando foi, e agora ele tem o direito de perseguir alguém. Esse tipo de situação possui 2 lados. Existe o lado do perseguido, digamos assim, que de um jeito ou de outro está colhendo o que plantou.
Essas coisas não acontecem por acaso. Se surge uma situação como essa é porque no passado foi criada uma situação desse tipo e, depois de não sei quantos milênios, o ofendido lá do passado descobriu a pessoa encarnada em uma vida agora e passou a atormentá-la. Isso é altamente instrutivo para aquele que está sofrendo o ataque, embora eles falem, eu não tenho conhecimento disto nesta vida. Isso é uma injustiça. As pessoas falam de justiça olhando 50, 70, 80 ou 100 anos de vida. Eles olham esta vida e dizem, isso é injusto. Eles esquecem que a contabilidade cósmica é eterna. Não existe limite nem para trás e nem para frente. O ajuste é feito ao longo do tempo, sem prazo determinado. Pode ser daqui a 10 mil anos ou 100 mil anos, não importa. Daqui a 100 mil anos, o sujeito diz, mas eu não me lembro de nada disso. Não lembra quando encarnado, por quê? Desencarnado ele lembra. Isso deveria ser lembrado, pois se a pessoa tivesse a consciência que a vida é eterna, não existe morte, que ela viverá eternamente e colherá os frutos eternamente do que plantou no passado e no presente quando esse conhecimento for incorporado na vida da pessoa, quer dizer, ela introjetar isso, essa problemática desaparece. Foi comentado no capítulo Sísifo, zona de conforto. Vamos dizer que a pessoa fez um assalto e teve algumas consequências. Em outra vida, quando alguém a convida para fazer um assalto, ela sente certa resistência, digamos, interna. Quer dizer, a intuição diz para ela que aquilo é problemático. Mas como ela ainda não possui a força suficiente, ela faz assalto. Em outra vida também. E surgem mais problemas. Vem outra vida. Na outra vida também é convidada para fazer assalto. Por quê? Porque esse é o problema que está sendo resolvido, onde a pessoa está evoluindo para resolver essa situação. Até que chega um dia, depois de X vidas, a pessoa, quando ouve falar a palavra assalto, ela surta, foge e corre longe daquele que fala. Isso. A partir desse momento ela aprendeu. O aprendizado leva a várias vidas. Não é que precisa ser dessa forma. Normalmente é assim em consequência da negação. Quando se diz à pessoa aquela velha história, se conselho fosse bom era cobrado. Quando ela recebe um conselho, olha, por este caminho não dá certo. Deixa isso. Solta. Mas ela responde, não, eu quero. Porque eu quero. E porque eu quero. A pessoa faz. Dá problema. E na outra vida, não, porque eu quero. Novamente faz e dá problema. Até que dói tanto lá na frente e a pessoa não faz. Entretanto, esse lá na frente é muito lá na frente, digamos em termos humanos encarnados, até que o sistema nervoso central não seja estraçalhado, a pessoa não para. Este é o problema. A pessoa vai, até. Depois ela sofre e sofre. Se ela sofresse um pouco e já caísse em si, quer dizer, abrisse a mente e percebesse, epa, por esse caminho não dá. Resolvido. Um pouco de sofrimento resolveria tudo. Mas não. A pessoa nega que aquela consequência seja daquela causa. Começa tudo de novo. Essa negação é a situação mais prejudicial, digamos, existente em um ser consciente. Porque o que é óbvio, o que está fácil de ser resolvido torna-se um drama, torna-se um problema, torna-se uma catástrofe pessoal em termos de país e em termos de planeta devido a isso. A negação de um indivíduo é uma coisa, mas a negação de milhões é outra coisa. E a negação de bilhões é a catástrofe sem necessidade. Para que isso não acontecesse quer dizer que não haja negação, teria que haver racionalidade. Racionalidade. Para analisar o fato, este caminho leva a tal situação e trará problemas. Não vou trilhar este caminho. Analisar racionalmente. Pois é, só que analisar racionalmente implica em deixar o ego de lado. Porque pela razão é fácil perceber se um caminho funciona ou não funciona. Por exemplo, endividamento. A pessoa faz uma dívida, depois faz outra dívida, põe no cartão de crédito mais cartão e mais cartão. Vai ao caixa eletrônico do banco, crédito aprovado. Dá o comando Enter e recebe mais crédito. Põe na conta. Vocês lembram-se do caso da pessoa que não distinguia que crédito é dívida? Crédito é dívida. A pessoa não sabe sobre isso. Ela vai ao banco, vê a tela e aparece lá: você possui um crédito aprovado. Ela confirma, aceito. Depois vai à falência e fala que não sabia que crédito é dívida. Parece inacreditável, mas é absolutamente real. Caso houvesse uma avaliação racional do fato, alguém faria dívida? Essa questão é simples. Por que a pessoa faria
Dívida? A pessoa não tem o que comer, portanto ela precisa fazer uma dívida para ter o almoço ou o jantar. Não é por isso. Não. É a maior parte das vezes ou quase a totalidade das vezes. É algo a mais. É o carro a mais. É a casa a mais. É a roupa a mais. É a viagem a mais. Isso é decidido emocionalmente. Sabe? A técnica de venda por impulso? A compra por impulso. É assim que funciona. Tudo é montado de maneira onde a pessoa seja levada a gastar, comprar e endividar-se. Vocês sabem, é facílimo de fazer. Facílima essa indução do gasto, da compulsão, da compensação por meio de qualquer meio. Como que se para essa compulsão o endividamento por exemplo? Pelo controle do ego. Racionalmente a pessoa sabe que não deveria comprar aquilo, pois não necessita. Então ela não compraria e não faria dívida. Teria a vida organizada. Ela teria a liberdade e não seria escrava de ninguém. Portanto, a pessoa teria todas as condições de ser feliz. Mas isso depende de quanto possui de racionalidade e, quando for sugestionada a fazer compras, responder: não, eu não preciso disto. Eu já tenho este produto. Lembra-se daquela situação quando se diz à pessoa: você precisa melhorar. Ela pensa: eu preciso trocar de celular por um modelo mais. É real. É inacreditável, mas é real. Quando a pessoa pensa que melhorar é trocar o celular, é trocar o carro, é trocar o apartamento. Melhorar é interno. É uma evolução espiritual. Ela associa imediatamente com algo do ego. Pois toda esta parafernália material não tem fim. É puro ego. Qual a diferença que faz de um celular ser considerado mais ou a menos de um modelo X ou Y, ou qualquer outra coisa material? Nenhuma diferença em termos de felicidade pessoal. No momento que a pessoa possuir determinado celular durante 2, 3 meses, ela já precisa de outro, pois já lançaram outro modelo. É lógico, tudo já é pensado desta forma. A cada 6 meses lança um modelo diferente e o seu fica obsoleto. Como fica o seu ego perante todo mundo? Agora passou a ter um celular obsoleto e ultrapassado. Terá que comprar um novo que durará 6 meses. Depois você precisará de um novo. Como não haverá endividamento em uma situação dessas? Quem está comprando isso é o puro ego. Não há necessidade daquilo. A questão é ser feliz, não é ter. A questão é ser. Mas, enquanto o paradigma for de ter, a pessoa inevitavelmente terá problemas e mais problemas. Quer dizer, na prática é uma escravidão muito sutil, mas extremamente eficiente. Soltar é de extrema sabedoria. O mais importante para um ser que está crescendo é aprender a soltar. Quando ele aprendeu a soltar, ele está a um passo. Mas isso é uma obra de arte. Por quê? Existem pessoas com quem converso, escreve, troca e-mails e atende há 16, 17 anos ou mais e, durante todo esse tempo, persistem no querer, porque eu quero. Precisa ser assim. As pessoas têm que se comportar do jeito que eu quero. Eu sou a vítima. Eles estão fazendo errado. Assim, assim e assim. Esse querer é eternamente desse jeito, sem parar. Se a pessoa não tem instrução, não tem orientação, não faz terapia ou não faz nada e ela persiste nesse comportamento, é ignorância. Tudo bem, ela está aprendendo. Agora, e se a pessoa faz isso e pergunta ao terapeuta: por que está acontecendo assim na minha vida? É explicado detalhadamente e pacientemente o que está acontecendo por isso e isso. Pois existe o apego. Não é mesmo? Existe um ego que está forçando uma situação e quer forçar os demais a se comportarem de determinada forma. Bastaria soltar tudo e todos e o assunto se resolveria em um instante. No dia seguinte, a pessoa repete o mesmo comportamento e reclama de novo que tem o problema, que foi agredida, que é incompreendida, etc. Tudo isso é explicado de novo, onde deveria soltar. No dia seguinte, acontece tudo de novo. É explicado novamente para soltar. Bom, temos 365 dias no ano. Isso acontece 365 dias. Depois vem o segundo ano, o terceiro ano, o quarto, o quinto, o 10º ou o 12º. Deve estar já por volta de 16 anos, no mínimo. E continua. Recebi mais um e-mail reclamando de tudo isso e ainda reclama que não está entendendo o que está sendo explicado. Quer dizer, quando se explica e diz, solta que tudo se resolve. Entrega nas mãos de Deus. A pessoa responde: não, você está contra mim, você não me entende. E a lamúria
se volta também contra quem está tentando orientar. É tragicômico. É uma tragédia. Imagine, vamos dizer que são 16 anos sem parar, todo santo dia. Quando passar para o lado espiritual, muda alguma coisa? Continuará reclamando, escutando orientação, palestra, etc. Como já escuta desse lado e a reclamação continua, o que se faz? Encarna novamente e se põe em outra situação porque não existe solução, pelo menos à vista, em termos de ego. Quando se levanta a questão filosófica, metafísica, teológica, N tipos, e explica-se por outro ângulo porque a pessoa está teimando e aquela atitude não leva a coisa alguma. Adivinha o que a pessoa faz? No próximo e-mail aquele assunto some, desaparece aquela reclamação toda de que fui tratado assim ou assado injustamente. Você explica o motivo pelo qual aquilo está acontecendo, todo o padrão de comportamento, etc. E a solução que existe para aquilo. Envia um e-mail, aguardando, por exemplo, uma argumentação, uma conversa. Aguarda que a pessoa te responda questionando, argumentando, conversando sobre o assunto X para que se tenha uma dialética. Pela dialética, se chega à luz. Conversa, conversa, conversa e conversa em milhões de anos, chega à luz. Bom, espera-se que o assunto continue por aquele caminho. Terapeuticamente retorna um e-mail com outro assunto. É outro drama, outra injustiça, outra vitimização, outra coisa, mas é outro assunto. Aquele lá, aquele X sumiu e agora aparece o Y. Aí se você explicar pelo Y, bom, esta situação é por causa disso, disso. Você espera. Vamos analisar exaustivamente o Y. O próximo e-mail é a situação Z. Aconteceu algo na rua, no ônibus, no trem, no metrô, some o assunto X e Y e agora tem o Z. É impressionante a negação. Bastou tocar no cerne do problema. Tocou no cerne do problema. Porque a pessoa reclama. Entendeu? Ela diz, por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus não controla essas pessoas? Por que Deus não arruma o emprego que eu preciso? E assim por diante. Você começa a explicar que não é bem assim e o assunto some. Quando você pensa que a pessoa entrará no diálogo que levará à iluminação, ao esclarecimento, ela nega completamente aquilo. Some o assunto. E a lamentação continua em outra coisa. 16 anos desse jeito. Toda vez que se tenta explicar que se chegará à raiz do problema no comportamento, na atitude da pessoa, ela muda de assunto. É a negação pura e simples da realidade. Vamos supor uma situação, um drama destes. A pessoa está sofrendo, porque essa atitude, levada a extremos, décadas e mais décadas desse jeito, é simplesmente insuportável, é horrível. Se você analisar friamente a situação da pessoa, o entorno, a experiência, a vivência, o que aconteceu e o que está acontecendo é algo dantesco. Por essa razão que se tenta explicar, para que a pessoa saia desse tipo de sofrimento, pois realmente é uma coisa horrível. E não se consegue porque bastaria trocar uma atitude, a pessoa pararia de sofrer, resolveria todos os problemas, mas não incorpora o conhecimento, o sentimento, a vivência que ela necessita para sair daquela situação. Ela repete N vezes a situação. Esta pessoa está melhor? Claro, está melhor do que estava há 16 anos. Está muito melhor, porque no caminho que vinha há 16 anos, já não estaria aqui. Melhorou muito. É claro que, quando ela ler este livro, assistir às palestras, falará que não melhorou nada, dirá que ela está na mesma, etc., mas perto do que estava foi estancado ladeira abaixo. Era algo decrescente, agora, pelo menos, está mais linear ou estável. Poderia fazer subir ou crescer facilmente. Bastaria soltar. Estar no mundo, mas não ser do mundo, só isso. Estar no mundo, mas não é do mundo. Ser do mundo é estar completamente sob o controle desse entorno todo, isto é, ter uma visão, um paradigma, exatamente igual à realidade, ao paradigma social vigente no planeta Terra. A pessoa possui as mesmas convicções, os mesmos sentimentos, as mesmas reações, etc. do inconsciente coletivo, digamos assim, e quer soluções dentro desse paradigma. É impossível para a pessoa ser feliz, isto é, ela evoluir, dar um salto quântico, sair da situação de problema e mais problema. E mais problema, como os humanos terrestres vivem, só existe uma saída. É como se fala a questão do filme Matrix, 1999. Sair da Matrix.
Vivendo dentro da Matrix, não existe saída. Você está sujeito a toda a problemática inerente por estar dentro de uma concepção falsa da realidade. Por exemplo, esse materialismo. Todo que existe, o não acreditar que existe vida após a morte, a reencarnação. Não confiar e nem acreditar no todo. Dentro deste paradigma da Matrix, como ser feliz é, literalmente, impossível. Tem momentos. Você vai ao restaurante e pede o prato que mais gosta, acontece. Uma experiência sensorial te dá prazer naquele momento, naquele instante. Depois todos os problemas voltam. O pano de fundo da vida da pessoa são problemas e mais problemas. E mais problemas, e apresentam uns picos onde fez algumas coisas que deram um prazer aqui, um prazer ali e um prazer lá. Mas no fundo, o sentimento de fundo é problemático. Isso não é vida. A vida é aqui em cima, no nível superior. Não se pode viver de picos. E aqui embaixo, nível inferior é a depressão eterna. Quando se ilumina, a pessoa sai daqui de baixo nível inferior e ela estabiliza em cima, nível superior. Isso é o que é ser feliz. É este nível ideal de bioquímica de neurotransmissores. Em termos humanos carnais. Isso só é obtido quando a pessoa solta toda esta realidade ultra problemática que existe pela negação da realidade. Porque se nós temos mais de 7 bilhões negando a realidade, temos socialmente uma negação absoluta da realidade. Uma pessoa negar é só ela. É um probleminha fácil. Agora, se uma coletividade inteira nega a realidade, já temos uma distorção tremenda que gerará consequências para essa coletividade. Se nós temos o planeta inteiro na negação, aí o problema é líquido, certo e inevitável. Se uma pessoa para enxergar a verdade, ela sofre, até que ajoelha. Imagine coletivamente. Coletivamente é o que vemos na história do planeta. Terra é guerra, mais guerra, mais guerra, mais guerra e mais. Crueldade, crueldade e crueldade. São milhares e milhares. E milhares e milhares e milhares de anos. E continua. E são praticamente os mesmos. Eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E ainda estão aprendendo. Agora imaginem o que foi semeado no século XX para ser resolvido nos séculos futuros. Temos os anos 2100, 2200, 2300, 2500, 3000. E as pessoas querem, num estalar de dedos, por um passe de mágica, que tudo fique maravilhosamente bem, negando. E continuam negando. Mas quer a magia, o passe de mágica que resolva todos os problemas, e a pessoa continua na negação, no paradigma materialista. Quer dizer, é literalmente impossível. Se não enxergar a realidade nua e crua, não existe solução para nenhum problema, porque essa fuga da realidade é o que provoca toda a distorção na consciência da pessoa. E, como a consciência atrai exatamente aquilo que tem dentro dela, só atrairá problemas. O que existe exatamente na consciência é o que volta para a pessoa. É o que ela atrai. Sem mudar o conteúdo da consciência não existe solução alguma. Pois é, mas essa é outra negação. Quando se explica isso, já se foge para outro lado. Arrumam-se N argumentos para escapar da explicação. Por exemplo, existe uma concepção de que no lado espiritual é somente igual ao que é o planeta Terra do lado material. Se nós temos N dimensões que são faixas de frequências, no lado material é uma determinada faixa de frequência, na próxima dimensão é outra faixa de frequência, na outra dimensão é outra faixa de frequência e assim sucessivamente para cima e para baixo. Forma de falar. Quando você troca de estação no seu rádio, você não está indo nem para cima nem para baixo, está só trocando ciclos que o rádio está emitindo e, portanto, captando, entrando em fase com aquela frequência que já está no universo. Quando você passa para a próxima dimensão, do lado de cá temos esse universo dos astrônomos, Terra, Lua, o Sol, Vênus, Júpiter, Marte, etc. Depois existe a próxima galáxia, mais próxima, e bilhões de galáxias, 93 bilhões de anos-luz observáveis, e aonde os telescópios terrestres chegam. Atualmente, qual o tamanho do universo? Vamos dizer que a Terra esteja num ponto X e olhando um perímetro equidistante. A Terra, hoje a ciência enxerga 93 bilhões de anos-luz. É evidente que existe vida abundante por todo este universo. Vamos supor uma situação: estamos no planeta Terra e subimos para a próxima dimensão. Nessa próxima dimensão, existe o quê? Muitas pessoas concordarão que existe o planeta Terra.
Temos um planeta Terra aqui no lado material, e temos um planeta Terra do lado espiritual, praticamente no mesmo lugar, unificados. Vem a seguinte questão, pomo da discórdia, que é a história de só querer enxergar um pedacinho da realidade e negar o resto. No lado espiritual tem Lua ou não tem? Tem Sol ou não tem? Tem Júpiter, Marte, Saturno, as outras galáxias, o universo inteiro? É óbvio que tem. Da mesma forma que o planeta Terra está duplicado na próxima dimensão, tudo está duplicado na próxima dimensão. Existe vida em todo lugar, tanto nesta dimensão material, digamos, quanto na próxima dimensão também. Continua tendo vida. As pessoas não estão vivas no planeta Terra aguardando a reencarnação? Elas não estão vivendo nas colônias todas no planeta Terra? Isso leva a inevitável conclusão que no lado da próxima dimensão não existe dificuldade de locomoção que tem no lado material. Por quê? Do lado material, vem aquelas argumentações dos cientistas. É necessário ter um foguete com um motor, seja lá do tipo que for, e levará não sei quantos mil anos para sair de um sistema planetário e ir até o próximo sistema planetário. Portanto, quando fizer uma viagem dessas, sairá daqui uma pessoa e chegará lá o tataraneto, não é? Pois levará não sei quantos milênios para a nave poder chegar lá com essa tecnologia que existe aqui do lado material. Por este raciocínio, ninguém de fora também chega aqui, dadas as distâncias interplanetárias gigantescas. Evidentemente, quem raciocina desta forma já nega todas as evidências arqueológicas e de outros tipos da presença dos amigos das estrelas. Vamos falar dessa forma. No planeta Terra, vejamos agora do lado espiritual, onde tudo é a física tanto quanto diferente. As infinitas possibilidades são mais infinitas ainda. O problema da locomoção desaparece. Se isto é explicado para algumas pessoas de que no lado espiritual terrestre, o nosso aqui, temos inúmeros amigos de fora do planeta Terra, é o óbvio, certo? Pois é. A reação é, não, isso é um problema. É suficiente para que a pessoa faça outra argumentação que explique isso, seja banido, excluído do meio, excluído do grupo porque ousou falar, e mostrar que este problema não existe, explicando que há vida por todo o universo, todo mundo viaja para todos os lados e que, portanto, aqui nós temos N amigos das estrelas. Reação: não, isso não é. Não pode ser desta forma. Isso não existe. E depois aquele sujeito já é colocado no limbo, expulso do grupo. Estes são relatos que se escuta quando atende. São as problemáticas que as pessoas vivem. E isso é uma atitude de pessoas que admitem que existe vida no lado espiritual, mas que não admitem que pessoas, seres de outros planetas possam vir aqui na Terra. Vocês imaginam o grau de dificuldade que é expandir a consciência de um planeta como este, para que a pessoa admita que exista o lado espiritual, que exista uma vida tão complexa quanto do lado material, ou mais ainda, isso já é um tremendo salto. Mas depois cai nessa outra situação, onde não pode existir ninguém de fora aqui. Só pode existir seres de cabeça, tronco e membros. Seres com 5 dedos em cada mão e nos pés. Não pode possuir outro formato. E renegam ao ostracismo aquele que ousa mostrar, argumentar que isto é ilógico. Há vida por todo o universo e ninguém fica preso em lugar nenhum. As pessoas, quando querem, podem transitar, podem ajudar e podem prejudicar. Optar pelo lado negativo é uma opção que todo ser consciente possui em todo o universo. Estou contando isso para vocês terem uma noção do tamanho da dificuldade que é mostrar a realidade. Negar a vida em outros planetas é algo inacreditável. E isso porque a pessoa já sabe que existe um lado espiritual. Como? Quanto tempo precisa para que a pessoa expanda a própria mente? Quanto tempo para aceitar que só fazendo o bem é que a pessoa pode evoluir? A questão do obsessor, se ele insistir em prejudicar alguém, só agregará problema para ele. Mesmo nessa situação, o que a pessoa deveria fazer na questão do perdão? O perdão não precisa ser tratado diretamente com outra pessoa porque depende do raciocínio, da forma de ver, da evolução daquela outra pessoa. Para se conseguir o perdão real, aquele que liberta a pessoa deve tratar diretamente com o todo. Essa ação direta levará à libertação, a centelha divina que está na pessoa, o próprio em ação com ele mesmo, o todo e a parte. A parte é a mesma coisa que o todo quando o ego deixa de lado as questões individuais, os interesses particulares.
As pessoas apresentam enorme dificuldade de entender o que é o ego. O ego são os interesses particulares da pessoa. Você tem os interesses do todo, a visão que o todo tem da realidade, o que o todo pensa, o que ele sente, e tem a parte individual que quando só olha os interesses do ego muitas e muitas vezes, para não dizer toda vez, contraria a visão do todo. O que o todo pretende fazer e o que deve ser feito. O que é o ego? É essa escolha, quando a pessoa escolhe fazer algo que a prejudica ou prejudica aos outros, é ego. É simples, não tem nenhum mistério. Não é uma terceira pessoa. Quando se fala ego, a pessoa pensa, não, eu sou uma coisa e o ego é outra. Quer dizer, é outra negação, não é mesmo? É outra fuga. Quando a pessoa fala assim, ela já está no puro ego. Se essa pessoa não percebe quando escolhe conceder um empréstimo para alguém que não tem como pagar este empréstimo ou vender um produto para uma pessoa que não tem como pagar, o que é isso? É o todo agindo ou é o ego? Agindo? É o interesse daquela pessoa que quer ganhar dinheiro, custe o que custar, nem que seja prejudicando alguém. Ela libera o crédito sabendo que aquela pessoa já comprometeu X% da sua renda e é impossível que ela pague. Mas a pessoa que está fazendo isso não tem o menor interesse em olhar o lado do indivíduo que fará a dívida. E faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou até para milhões de pessoas, certo? Faz isso para milhões de pessoas no mundo inteiro. Qual o resultado disso? O que vocês estão vendo desde 2009 são as consequências feitas em larguíssima escala. Porém, uma pessoa que fizesse isso e facilitasse o crédito para 2, ou 3 ou 10 pessoas, não causaria maiores problemas. Mas, se predominam inúmeras pessoas fazendo desse jeito, quer dizer, só olhando o interesse do próprio ego, de si mesmo, do lado pessoal, o que acontece? Acontece essa distorção, esse sofrimento pelo planeta inteiro. Se fosse pensado na situação do outro sem meios de como pagar e não fosse dado o crédito, quanto sofrimento seria evitado? Mas e o credor? Ele pensa, mas aí eu deixo de ganhar dinheiro. Pois é, se a pessoa está preocupada que ela deixa de ganhar dinheiro, é porque não tem confiança no todo. Se ela deixar nas mãos do todo, toda situação pode ser resolvida. Não há nada que não possa ser resolvido se for entregue nas mãos do todo. Mas se a pessoa não confia no todo, se não acredita no todo, ou é como aquela pessoa que diz, eu não sei se o desejo do todo confere com o meu desejo. Eu não sei se ele quer a mesma coisa que eu quero para a minha vida. Imaginem esta situação, a pessoa não faz uma oração por recusar em dar um cheque em branco para o todo. Pode ser que o todo tenha um interesse divergente dessa pessoa, ela quer fazer uma coisa e o todo quer fazer outra. Foi exatamente isso que a pessoa disse, ela não sabe se os interesses são os mesmos e, portanto, ela não faz oração nenhuma. Ela vai tocar a vida dela do jeito que ela quiser. Pense os problemas que essa pessoa terá mais cedo ou mais tarde, contrariando a realidade pura. Como uma pessoa que está inserida na realidade pode contrariar a própria realidade? Vamos supor, se a pessoa não tem nenhuma concepção, ela não enxerga isso, quer dizer, ela não entende, mas ela tem uma concepção, digamos, intelectual. Para ela fazer essa afirmação, eu não faço oração, porque não sei se o interesse do todo é o meu interesse. Ela tem uma concepção teológica de que existe um ser que possui um poder infinito, dado o conceito da palavra que foi usado, mas julga que pode ter uma atitude completamente diferente e que o todo fica lá, cuida das coisas dele, dos interesses dele, e eu fico aqui e cuido dos meus interesses. A pessoa acha que esse tipo de atitude não trará nenhum problema para ela. Se essa pessoa achasse, ela faria isso, ela teria essa atitude, ela falaria isso? Não, ela não acha. É mais uma das negações. Ela nega as consequências de ter um comportamento, um desejo diferente do todo. Ela não assina um contrato em branco, um cheque em branco, para o todo. Como pode se esperar ou motivar que essa pessoa evolua mais rapidamente? A evolução pelo lado da dialética. Como eu já disse, seria um caminho tranquilo, fácil e indolor, porque seria só conversar e conversar, trocar ideia. É uma dialética. Vamos trocando ideias e se existe total honestidade científica do lado do outro, fatalmente se chega à verdade. Esta questão é como a ciência, que faz um teste no laboratório, faz um experimento, deu certo, ótimo, não deu, então faz outro, muda as variáveis e faz outra experiência.
Faz outra experiência e elaboram-se as teorias e verifica-se a prática do experimento coincide com a teoria matemática do fato. Quando coincide, ótimo. Todos ficam felicíssimos porque a teoria está certa, o experimento coincidiu. Os resultados do experimento deram exatamente como se esperava que, teoricamente, fosse. Aí a ciência avança. Este método funciona. Essa situação, levado ao lado teológico, filosófico e existencial, daria o mesmo resultado que se tem para fazer qualquer destas parafernálias eletrônicas que existem atualmente. Porque se pode fazer um aparelho e ter certeza que ele funciona? Porque existe a descrição de materiais e de como aquilo deve ser construído. Então, constrói-se uma vez, deu certo, constrói-se 1 milhão de vezes e 1 milhão de vezes dá certo. Isso é ciência. Essa visão, aplicado no lado filosófico, dá o mesmo resultado. É só conversar, se trocar ideias e um argumento é apresentado, tem um contra-argumento e depois tem um contra-argumento que tem um contra-argumento e se conversar e se pesquisar e se trocar ideias com total honestidade. Para se chegar na verdade, na busca da verdade, não precisa de muito tempo para se chegar na verdade. Da mesma forma que, em pouquíssimo tempo, uma nova descoberta científica é feita. Filosoficamente ou teologicamente é a mesma coisa. Mas quando se explica para uma pessoa, quando se começa a conversar sobre a filosofia de vida, a metafísica daquela situação e a concepção do todo sobre aquela situação, a pessoa troca de assunto imediatamente. Ela não conversa, nem 30 segundos. Se ela ousasse dialogar sobre o assunto, procurando descobrir qual é a razão do próprio sofrimento dela, num instante pararia o sofrimento. A fórmula, a receita já foi descoberta, foi dada, trazida há milênios atrás. Todo o trabalho de pesquisa já foi feito há milênios e milênios atrás. As fórmulas já estão prontas. Ninguém precisa sofrer tudo de novo para descobrir o fogo e a roda novamente. O mundo avança. Depois que o primeiro fez a roda, todo mundo copiou. Pronto. Existe o avanço. Agora, vocês já imaginaram se cada ser humano tivesse que descobrir a roda por si só? Ainda estaria nas árvores. É agregar. É usar o conhecimento dos antepassados e agregar mais e passar para frente. É simples. Quando se fala para a pessoa, solta tudo e todos. Solta essa situação. Desapega. Existe enorme dificuldade quando se fala soltar, é outra negação, não é mesmo? Soltar é bem estético, está segurando algo, abre a mão e solta. É o desapego puro e simples. Você está aqui, trabalha, vive, mas não é daqui. Está no mundo, mas não é daqui. É claro que isso apresenta tremendas implicações. Quando a pessoa está aqui, mas não é daqui, ela está numa posição, digamos, de liberação de crédito. Quem não possui condição de fazer aquela dívida não deve receber aquele crédito. Portanto, a pessoa está aqui, mas não é daqui. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Essa pessoa que está no mundo olha aquela situação e diz: não, não. Ajudar esta pessoa não é endividá-la mais. A solução é ajudá-la de outra forma, para que ela ganhe sem endividamento. Ela precisa melhorar de vida sem cair no endividamento. Isso é estar no mundo e não ser do mundo. Ser do mundo é lesar a pessoa, é levar vantagem em cima dela, é mais um que eu bato a meta e não quero nem saber o que acontecerá com essa pessoa. Mas bati a minha meta. Vocês sabem como é difícil tomar essas atitudes. Escutamos N aberrações pelo mundo afora, do tipo: teologia é lá distante. Aqui são os negócios. É isso que se escuta nos atendimentos. Problemas teológicos ficam lá. Aqui o lá quer dizer o seguinte: quando a pessoa está lá, do outro lado, do lado espiritual, ela só trata de teologia. Quando ela está aqui encarnada, são os negócios. A selva é tomar do outro, custe o que custar, etc. E a pessoa fala isso conscientemente. Não é que pessoa haja desta forma, inconscientemente. Sem muita autoanálise, a pessoa age de um jeito, fala uma coisa e aqui faz o inverso. Age de outro jeito. É totalmente incoerente. A pessoa, por exemplo, que falou isso, é absolutamente consciente, tanto do lá, teologicamente, quanto do aqui, negócios. Ela sabe o que está fazendo. Ela não opta por unificar as duas coisas. Espera um pouco. O teológico e os negócios são a mesma coisa. Não existe o mundo teológico e o mundo dos negócios. O mundo material e o mundo espiritual. Não existe isso. É uma coisa só. Não tem essa divisão. Fazer essa divisão é muito
Conveniente porque você pode lá falar uma coisa e aqui outra. E é claro, essa forma de agir aqui é completamente o oposto do que é falado lá, lógico. A pessoa conscientemente. Ela pensa assim e age. Vocês querem uma negação mais extrema que essa? Porque essa é uma negação consciente. Negócios são negócios. Esse raciocínio é o cerne do problema neste planeta. A pessoa que faz isso, ela acha que em termos de consciência, não tem consequência para ela. Acha que pode fazer isso, negócios são negócios e joga para debaixo do tapete e põe uma camada de concreto em cima. Depois, existem outros negócios mais concreto e mais concreto e mais concreto, e que não tem problema nenhum. Pois é, acontece que a consciência é um enorme banco de dados. O que é a consciência? É uma energia delimitada, digamos, num determinado espaço, uma energia atômica, quântica que contém nos 7 corpos todas as informações agregadas durante as inúmeras existências. Essa informação não desaparece, não some e ficam armazenadas ali, débito e crédito. Atos positivos se credita, atos negativos se debita. Essa contabilidade vai sendo ajustada ao longo dos milênios. Milênios e milênios. Quando se dá esse crédito para quem não tem como pagar, essa informação entra como débito na consciência da pessoa. A informação fica gravada atomicamente, quer dizer, predomina lá, energeticamente não importa quantos átomos precisa para gravar essa informação e aquilo ficar lá? É praticamente infinito a capacidade de gravar informação, de reter. Vocês sabem que toda energia cicla, vai e volta. É um campo eletromagnético. Ela manda, volta. Esse crédito que está prejudicando a pessoa pulsa o tempo todo, negativamente porque foi algo que prejudicou. Depois de um tempo pode passar 10, 15, 20, 50, 500 anos, 1000 anos, não importa, mais cedo ou mais tarde, essa camada de concreto que existe por cima desse fato é dissolvida, porque toda energia emana, quer dizer, perde energia. Quanto mais cicla, mais energia perde. Por mais concreto que esse ser coloque, não tem energia suficiente para concretar, para blindar naquele fato. Por quê? Para colocar o concreto, também precisa colocar energia. Quer dizer, a pessoa começa a gastar energia vital enorme para blindar aquele fato. Isso é uma tensão insuportável, quer dizer, drena a energia do sistema imunológico do encarnado. Essa energia é drenada do sistema de energia vital dele para manutenção daquele bloco que está lá, que ele está concretando, sem parar para que aquilo não emerja para a consciência. Tempo todo isso está acontecendo. Mas, digamos, o estoque de energia deste ser que fez isso é limitado, pois, se ele fez isso é porque ele não entende como as coisas funcionam no universo. Mais cedo ou mais tarde, pode ser milênios, não tem mais energia para blindar e aquilo emerge. Quer dizer, o emerge é o quê? É quando a pessoa pensa, realmente não deveria ter dado crédito para aquele sujeito que ficará mais falido do que já estava. Isto vem à tona, inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. Milênios são irrelevantes. O tempo é irrelevante. Na verdade, o tempo é algo mental. Existe um eterno. Agora, o tempo é uma concepção mental que os humanos fazem para poder se organizar. Então, o que ele já fez virou passado. O que ele está fazendo agora é presente. O que ele fará é futuro. Ele fez uma coisa. Agora ele está fazendo isso e depois fará outra. Ele classifica essas coisas como presente, passado e futuro. Mas na verdade não existe isso. Só existe um eterno agora. Portanto, aquilo do passado está tão vivo quanto o que está acontecendo agora no presente quanto o que acontecerá lá no futuro. Bom, isso nos leva a uma tremenda ferramenta de cura. Toda pessoa pode fazer o seguinte: aconteceu um fato. No passado, qual foi o seu sentimento, o pensamento, a sua atitude perante aquele fato? Você agiu de determinada forma, sentiu de determinada forma e resolveu agir de determinada forma em função daquele fato. Essa decisão tomada lá atrás repercute por todo o futuro. Tomou a decisão lá atrás, ela vai, continua no presente e continua no futuro até que aquela decisão seja resolvida, seja equacionado. O passado continua tão vivo quanto o presente quanto o futuro. Parece ficção científica, mas não é. Como é que se faz? Se a pessoa fechar os olhos e alçar um degrau dimensional, quer dizer, subir para a próxima dimensão e voltar lá na origem do fato, na hora do trauma, na hora que a pessoa tomou uma
Decisão X em relação a determinado fato retorna no mesmo. Vamos supor que a pessoa era criança, estava criança. Por alguma razão foi castigada e, em virtude daquele castigo ser injusto, ela resolveu, a partir dali, não confiar mais em ninguém. Ou resolveu ter raiva ou mudar a forma de ver o mundo em função daquele fato lá, dos 3 anos de idade ou 5 anos ou 10 anos, não importa a data. Aquela decisão tomada ali repercute pelo resto da vida e a pessoa começa a viver um padrão porque ela está atraindo aquela situação criada naquele momento com 5 anos de idade, por exemplo. E aquilo se repete porque aquele fato está na consciência dela. A decisão que ela tomou aos 5 anos de idade de eu serei assim, ou eu não farei mais dessa forma, ou qualquer atitude negativa que a pessoa tomou, a conclusão que ela chegou está lá gravada, viva, repercutindo sem parar. Muito bem. Como cura um trauma desses? Volta lá naquela hora mentalmente e emocionalmente. Volta naquele momento e refaz a sua atitude em relação àquele fato. Você não muda o fato, porque o fato está, digamos, sacramentado. O fato aconteceu. O que você faz? Você volta lá e muda a sua atitude em relação àquilo. Se houve uma injustiça e você decidiu, não, agora eu vou odiar essa pessoa para sempre. E vem fazendo isso. Você pode nem lembrar mais, porém isso está repercutindo porque está lá gravado e está criando toda a sua vida. Ao voltar no instante que aconteceu, a situação vem à tona. Aquilo está vivo. Aquele passado continua acontecendo. Por mais incrível que pareça, isto é real. Você volta lá, muda a sua atitude e passa a ter uma atitude de compreensão, atitude benevolente, de perdão. O problema é da outra pessoa. Se ela te agrediu, se ela te prejudicou, é um problema dela. Você deixa isso para ela. Entenda o que aconteceu, não puxa o problema para você. Muda. Isso tudo você faz na hora que revivencia o fato. Você está lá, novamente naquela situação, e sabe qual foi a atitude original e você troca toda a atitude naquele momento. Não é trocar a atitude agora no presente, é trocar a atitude lá atrás. Volta lá nos 5 anos de idade e naquele instante você troca a atitude. Trocou a atitude, o que acontece? Toda a sua vida começa a ser refeita em função da mudança que você teve aos 5 anos de idade. Você mudou, portanto mudou o passado. Na prática concreta aconteceu isso, porque ele continua existindo. E você foi lá, mudou a sua atitude. Aquele passado já não existe. Mas agora existe um novo passado em andamento e toda aquela energia começa a reverberar pelo futuro e chega até você, vamos dizer, no presente. Na hora que você faz isso, a tendência do ego é achar que não aconteceu nada, que isso é uma imaginação, é uma ilusão, ou qualquer coisa assim, que isso não é concreto, que não mudou. Mas se vocês esperarem, digamos, 6 meses, verão N coisas concernentes àquele fato mexido lá atrás, aos 5 anos de idade e mudar na sua vida. Daqui a 6 meses a mudança é gigantesca em relação ao fato, a repercussão daquela mudança que você fez no passado quando voltou lá. 1 ano então, nem se fale, mas com 6 meses com certeza absoluta, dá para pessoa perceber a mudança que está ocorrendo, pois tudo é refeito, é recalculado em função da mudança que houve. Não existe nada estático, tudo é uma energia, tudo é uma onda flutuando, passado, presente e futuro, vai e volta, é a onda das infinitas possibilidades. Em mecânica quântica, quando se diz infinitas possibilidades, é isso que está se falando, existe uma onda que ondula pelo tempo e espaço, digamos, portanto, vai e volta, o tempo inteiro. Quando a pessoa faz uma escolha, por exemplo, comprar um carro X, essa escolha é emanada no universo. A onda que foi, ela fez a escolha em determinado momento, vem a onda das infinitas possibilidades de volta. Tudo isso é metafórico, porque ela foi e está voltando. O que acontece? Uma colisão. O pico de uma onda com o pico da outra. Existe a escolha do carro que está aqui e vem a onda das infinitas possibilidades e o que acontece? Elas colidem, o pico de uma com o pico da outra gera uma interferência construtiva. Quando uma coisa é multiplicada por ela mesma é elevada ao quadrado. Aí passa a ser uma probabilidade. E é esta probabilidade que pode aparecer, digamos, no mundo, no lado material da existência, isto é, o carro na sua garagem. Quando você faz a escolha, essa escolha encontra a onda das infinitas possibilidades do todo. Colidiu, eleva ao quadrado.
Aquilo passa a ser provável se for mantido, quer dizer, você criou uma energia de um automóvel. Isso ainda está no campo puramente energético quântico, mas já está lá, na garagem. Lembram? Sua garagem possui várias dimensões. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta, sexta, tudo na sua garagem. O carro já está na garagem, numa dimensão em cima demonstra um nível superior. Para que ele se materialize, digamos assim, em um carro. Para você sentar e dirigir, dentro da sua garagem só precisa de tempo. A manifestação da realidade só depende de se dar tempo ao tempo para que aquela energia que já está lá dentro da garagem possa se condensar atomicamente e vire um carro sólido na sua garagem. Isso não é mágica e nem magia. Para que o carro se solidifique dentro da sua garagem é preciso manter constante na sua mente que o carro está criado sem ansiedade, sem pressa, sem desespero. Um único pensamento, sentimento. Um único. Pensou, mandou, colidiu, elevou ao quadrado. Está lá o carro. Pronto. O carro já está. Como consequência, aparece o trabalho, aparece o negócio, ganha o dinheiro, N possibilidades. Pode ter um sorteio, pode ter uma herança. São infinitas possibilidades do todo colocar o carro solidificado na sua garagem. Pura física. Não tem magia, não tem mágica. Você mantendo o pensamento, a confiança, a crença, pensou, criou, está feito. Está feito. Nas fórmulas de magia que os terrestres usam, toda fórmula não termina com a afirmação, está feito. Pois é, isso é pura mecânica quântica, um pensamento está feito. Quer dizer, você foi ao restaurante, sentou e pediu determinado prato. O que faz o garçom? O garçom escreve, de alguma forma ele anota, mas na cabeça dele ele não precisa nem pensar nisso. Mas é o sentimento que ele emana e está feito. É isso que o garçom sente, está feito e vai para a cozinha com o pedido. Desde que você não descolapse, desfaça o pedido do prato que você fez, o prato vem. Porém, se você chamar o garçom, ele sai da cozinha e você fala, não, volta aqui, volta. Não é esse prato, agora é outro. Imediatamente foi anulado aquele pedido anterior, você descolapsou, desfez a escolha, e ele entra para cozinha com um novo pedido. Na cabeça do garçom foi anulado o pedido anterior e agora predomina um novo pedido e o garçom pensa, está feito. Quer dizer, quando o garçom pensou isso, ele emitiu uma onda que colapsou com a infinita possibilidade que está voltando, bateu, elevou ao quadrado. O chefe de cozinha faz o seu prato. Está lá fazendo. Se você ficar calmamente sentado, quieto, conversando, na sua mesa sem se preocupar, sem ansiedade, sem criar problema, o prato vem. Mas se você começar a pressionar o garçom, pressionar o maître, pressionar o cozinheiro, pressionar o gerente, pressionar todo mundo porque você quer o prato agora aqui, qual é o resultado? Problema. Você pode ter certeza que praticamente não vai ter prato nenhum. Vai ser convidado a se retirar do restaurante. Não é exatamente isso que as pessoas fazem quando elas põem pressão em querer algo? Eu quero porque quero. É exatamente isso. Falamos. Entrega nas mãos de Deus, do todo você já fez o pedido e o garçom anotou, está feito e ele sumiu na cozinha, pronto. Se levar 5 minutos, 10, 15 ou 20 depende do que você pediu. Paciência. Solta o pedido. Agora se você chama, garçom, volta aqui. Trazo. Pedido quer dizer, você pegou o pedido de volta, mas você já tinha soltado. Ele sumiu com o pedido lá na cozinha. Depois começa, não, traz aqui, traz o pedido. Ah, eu refarei o pedido. Pronto. Você pegou o pedido e refez. Ah, não é mais esse prato. Risca tudo, é outro prato. Você solta, ele some lá na cozinha. Entretanto, você o chama de volta. Não, não. Não é mais esse. Quer dizer, você soltou ou não soltou o pedido? Não. Soltou. Porque toda hora você quer fazer uma mudança no pedido. Cada vez que faz uma mudança, você descolapsa aquilo e começa tudo de novo. Quer dizer, se o prato já estava lá, há 5 minutos sendo preparado e levaria 20 minutos para ficar pronto, mas você diz, não, não é mais este, joga tudo no lixo, começa outro prato, vai começar tudo de novo. Precisava de 20 minutos e agora mais 20. Não, não é mais esse. Joga fora. Já tinha 10 minutos cozendo. Joga no lixo. Começa tudo de novo. Daqui a pouco você comenta, ah,
Mas eu estou aqui nesse restaurante já faz 20 minutos e não vem o prato. Pois é, só que você cancelou um que estava com 5 minutos em preparo e outro que estava com 10. Agora, precisa de mais 15. É exatamente assim que as pessoas fazem. Elas querem um emprego. Precisa de X tempo para pôr aquele emprego na vida da pessoa. E ela precisa tomar determinadas atitudes para que o emprego possa entrar na vida dela. Ai, Deus não me escuta. Eu já falei, eu já rezei e ele não me atendeu. Ele não. O que é isso? Exatamente os 5 minutinhos que o prato está cozendo que você cancelou e agora é outro, depois é outro. Cada vez que a pessoa tem esse sentimento, Deus não está me escutando. Ele não me ouve. Porque ele deixa acontecer. Isso? Porque os outros progridem e eu não progrido, e assim por diante é o cancelamento do pedido do prato. Toda vez que a pessoa fala isso, ela sente isso, ela pensa nisso, ela está cancelando. É exatamente o que ela está fazendo. Por quê? Precisa de X tempo para que aquilo possa ser realizado. Quando se fala, entrega nas mãos de Deus. É esse tempo que precisa para o prato ser cozido e trazido. São os 20 minutinhos, mas pensa, não, mas eu quero agora com 3 minutos. Entretanto, a pessoa não sabe se o prato leva 3, 5, 10, 15, 20 minutos. Ela não sabe, mas quer, porque quer naquele tempo. É isso que se escuta o tempo todo, como que ainda não aconteceu tal coisa. A pessoa esquece que para resolver aquele problema, arrumar aquele emprego é necessário se equacionar alguns débitos de 10 mil anos atrás para que aquele emprego possa aparecer. Aquilo tudo está sendo trabalhado e resolvido. Energeticamente. Está se limpando a energia da pessoa, limpando a consciência, evoluindo a consciência, etc. É um trabalho gigantesco para que a pessoa possa emanar determinada frequência e atrair o emprego X. São processos energéticos atômicos. Se não falar que é atômico, parece que fica uma coisa etérica. E tudo que é etérico parece que é só pegar a varinha mágica e plim plim e pronto. As pessoas esquecem que tudo é energia e tudo precisa ser transmutado para que possa passar de um estado energético para outro estado energético, do nível etérico para um carro, na sua garagem solidamente instalado. Tudo isso precisa de tempo com inúmeras pessoas ajudando a pôr este carro na sua garagem, inúmeras pessoas ajudando pelo universo afora. E dependendo do seu colapso da função de onda, quer dizer, se você mantiver o pedido do carro X, vem carro X. Se você fizer tudo direitinho, aparecerá um novo trabalho, um novo negócio, um novo cliente. Aparecerão todas as possibilidades que precisa para entrar aquilo na sua vida para você ganhar o dinheiro e poder comprar o carro, etc. Se você fizer tudo direitinho, as portas se abrem sem parar sempre, sem problema nenhum, logo terá um carro na sua garagem. Porém, se você duvidar, se reclamar, ficar na lamentação, focar na crise, existente ou não, não importa. Vem o quê? Focou no negativo, focou no problema. Vem o quê? Problema, não é mesmo? O que existe na sua consciência? Prosperidade? Volta. Vem prosperidade. Tem problema? Volta problema. Pensou em dívida, mais dívida vem para você. Pensou em ganhar dinheiro, vem ganhar dinheiro. Pensar em dívida, não pagará as dívidas, aumenta a dívida. Pensou em ganhar dinheiro, ganha dinheiro e paga a dívida. Ó, foco não pode ser na dívida. Mas a pessoa fala, ai, mas em cima da mesa, tem as contas para pagar. Estão lá, as contas que eu tenho. É lógico que tem as contas. Existe algo, um comprovante, naquele papel para você pagar a conta. Isso é irrelevante. Empilha aquilo, ganha o dinheiro e você nem percebe que pagou as contas. Entretanto, para isso é preciso pôr o foco no todo. Claro, existe o jeito de ganhar prejudicando, passando para trás. N possibilidades em ganhar de uma maneira contrária ao desejo do todo. Mas se você mantiver a calma, a paciência, a confiança no todo, inevitavelmente a porta N portas se abrem para que seja resolvido. Ah, mas tem que ser agora. E se aquilo precisa de 6 meses para ser resolvido? Ou 1 ano, ou 10 anos, ou 50 anos, ou 500 anos? Você não sabe. Como se diz, mas eu não estou sabendo. Eu não lembro, eu não lembro. Não tem problema. Não lembra, é só ter paciência. Se levará 1 ano, ou 50 ou 5 mil anos, qual é a sua função? Paciência. Só isso. Paciência. O problema criado há 10 mil anos precisa de 500 anos para resolver.
Amigo, não existe outra nova alternativa. Será necessário esperar os 500 anos. Senão você criará mais problemas, e não são mais 500 que precisa para resolver, pois passou para 2.500 anos. E depois, você vai ficar reclamando para o resto da eternidade até cansar. Não existe outro caminho. É ter paciência. Depois que o problema foi criado é necessário ter paciência. Não pediu o prato. Leva 20 minutos. Ah, você? Quer em 1 minuto? Não dá. Vai lá e arruma a maior encrenca. Com o garçom? O que acontece? Não vai ter mais prato. Pronto. Você terá que ir a outro restaurante. O que levaria 20 minutos, já passou para 3 horas. Depois você briga no outro restaurante e assim vai, ad eternum, ad infinitum, até que tenha paciência para aguardar. A vontade do todo é sempre que você não sofra, seja feliz, cresça, evolua, etc. Entendeu? O todo está sempre à disposição, sempre ajudando. Sempre, o tempo inteiro. O que precisa aguardar são as consequências dos 10.000 anos atrás, que sejam resolvidas. E isso é um tanto quanto complicado, às vezes. Precisa de um determinado tempo. Enquanto isso, o que você é fazer? Crédito, você se acredita. Fazendo o quê? Fazendo bem. Faz o bem e faz o bem e faz mais o bem. Faz mais e mais e mais e mais. Agora, se você começar a pensar que fazer o bem é uma chatice, semelhante a outra situação do coleguinha de escola, do meu cliente. Quando soube que precisa fazer o bem, ele disse: ai, que coisa chata. Voltou tudo à estaca zero, começa tudo de novo. Em última análise, existe esta problemática, o sentimento, a sensação do poder. E Nietzsche foi felicíssimo na afirmação dele. Nietzsche disse: existem 2 tipos de pessoas felizes, os demônios e os homens de poder. É a sensação de possuir poder sobre os demais, o poder da sua vontade ser imposta sobre uma ou mais pessoas a qualquer custo, só porque você quer. Dessa forma faz e desfaz em cima dos demais, provocando sofrimento indescritível. Essa sensação é o problema. Todo o problema dos negativos é esse. Bom, é claro que eles não enxergam como um problema deles. Evidente. É tão inebriante, digamos. É como se fosse uma droga. Uma droga, no sentido narcótico. É inebriante esse sentimento de poder. Fazer o que bem quiser com o outro, fazer o outro sofrer. O poder de fazer o bem é outra história. É completamente diferente. Não é esse poder que eles querem. O poder que os inebria, essa sensação deslumbrante e sim o de fazer sofrer. Porque senão não é poder. Vejam bem, raciocinem. A pessoa só acha que tem poder, e demonstra que tem poder, quando ela faz outras sofrerem. Pois dessa forma ela controla, manipula, oprime e faz com que sofram. Quem está sofrendo é obrigado a reconhecer que aquele sofrimento tem origem no fulano X que está fazendo com que ele sofra. E se esse fulano X possui essa capacidade, este poder de fazê-lo sofrer, portanto, o sujeito é muito poderoso, entendeu? Aquele que tem a capacidade de fazer o outro sofrer é visto como muito poderoso. É lógico. Isso é a definição de poder. Não é fazer o bem. O que recebe? O bem se sente bem. Ele se sente, vamos dizer, irmanado. Ele sente amor. Ele sente gratidão pelo outro. Recebeu um bem. Ele sente gratidão por aquele que fez algo bom para ele. Gratidão não é um sentimento de poder do outro em relação a si. É gratidão. O poder só pode ser sentido se aquela pessoa faz alguém sofrer. Isso é o poder. É o domínio sobre outras pessoas, seja uma pessoa ou seja, milhões ou bilhões de pessoas que podem sofrer por uma mera vontade do ser que está comandando. Naquele momento que tem o poder. Só porque ele quer, ele manda matar, manda torturar, etc. Só porque ele quer. Se ele está de mau humor, se ele amanheceu assim ou assado, se ele não gostou disso ou não gostou daquilo. Essa, digamos, instabilidade do poderoso é mais aterrorizante ainda, porque como não existe um padrão de comportamento no poderoso chefão, os servos dele morrem de medo. Pode ser que o chefe esteja de mau humor naquele dia. Ninguém sabe como ele estará quando chega perto do poderoso chefão. Todos, lógico, por bom senso, tremem. Bom senso. E quem não treme na frente do poderoso chefão é porque é um ingênuo total e pagará caro, pois o poderoso chefão inevitavelmente identifica aquele servo ou aquele ser que não está subserviente, aquele que não está tremendo de medo na sua presença. Vocês podem ver isso em termos de cinema. Assista ao filme Star Wars.
Assistam aos 6 filmes da trilogia, principalmente onde aparece o imperador. É aquilo sem tirar, nem pôr, e tem a graduação. Existe aquele chefe inferior que oprime o abaixo dele. Há o outro que é oprimido pelo chefe superior dele e vai subindo, até a escala no patamar superior, que apresenta o poderoso imperador, e ele elimina a hora que quiser um servo que não está sendo eficiente como ele acha que deve ser, ou simplesmente para dar um exemplo. Isso no poder é muito importante. Ele dá um exemplo, manda elimina um, porque os subalternos percebem que todo mundo se comporte direitinho, porque senão o poderoso chefão perde o humor. Esse sentimento inebriante é que eles recusam a ceder. Soltar, lembram-se do soltar. Eles se recusam a soltar isso. Por quê? Eles pensam, como vamos trocar todo esse sentimento do poder pelo servir, porque nós vamos fazer o bem e iremos servir, ajudar, servir o todo e ajudar aos demais. A visão, a noção que eles possuem disso é tão distante, uma coisa da outra, que eles não veem vantagem nenhuma em fazer essa troca. É claro, tudo é calculado e analisado em termos de vantagem. Onde que eu levo vantagem nesse negócio? Como tudo é visto como negócio, uma troca, eu faço isso, mas recebo isto, eles não sentem absolutamente necessidade alguma de mudar de atitude e continuam no poder, nas mais diversas escalas de poder. O escritor J. Urtak fez uma análise de PX Sofia. O livro chama-se PX Sofia e tem a análise dele. Nesse livro ele dá o nome para o meridiano. Meridiano de acupuntura, o VG, é o vaso governador, aqui no alto da cabeça, no topo centro, e desce. Ele dá nome de meridiano de Judas para o meridiano VG. Ele diz o seguinte: só quando a luz entra, penetra, é assimilada pelo VG, é que há evolução, expansão de consciência, onde a pessoa opta pela luz. Muito bem. Imaginem, estaria equacionado o problema. Digamos, pois já se sabe qual é o local para se trabalhar para que se tenha solução para o bem. Vejamos a parte prática. Quando pegamos alguém que sente o poder inebriante, não importa a escala hierárquica, entra a luz pelo chakra e desce no VG, pela coluna toda. Então, a luz entra, desce e tenta ramificar, porque do VG sai tudo. Tenta começar a permear o ser todo, para que ele opte pela luz. O que acontece na prática? Dali a pouco trava. Fica o VG seguindo a coluna toda, um pouco com luz e dos lados deste meridiano já começa a enrijecer, forma de falar, ou a ter dificuldade de fluxo da luz. É exatamente no momento que o ego percebe que está entrando luz. Entrou luz é instantâneo, é em nanosegundos, mas logo que vira milissegundo, o ego percebe, epa, isso diminui o meu poder. Aí ele retesa, ele se fecha, começa a pôr dificuldade e colocar resistência para que a luz possa se expandir do VG para fora. É exatamente isso que acontece com as pessoas que dão importância ao poder, onde a vida delas está centrada em sentir poder. Esse sentir poder não quer dizer que nesta encarnação a pessoa tenha poder algum, certo? Pode ser que há 10.000 anos atrás ela tenha feito inúmeros sacrifícios humanos e arrancou o coração das criancinhas, etc. Pegou as criancinhas e jogou no forno. Nossa, naquela época, imaginem o sentimento de poderem fazer algo assim. Mas nesta encarnação, digamos que o sujeito está controlado. Ele está com uma série de limitações de hardware e software nesta encarnação. Vocês sabem, tudo tem consequências. Ao longo dos milênios, ele vai agregando antimatéria, miasmas nele e começa a ter problema. No órgão aqui, outro órgão ali. Como toda esta informação está gravada nos 7 corpos e a informação não desaparece. Mais cedo ou mais tarde esse ser encarna com uma série de problemas. Atenção! Não é todo ser que encarna com problemas, que matou pessoas há 10.000 anos atrás. Tem casos e casos, cada caso é um caso. Não pode generalizar o que eu estou explicando. Mas eu tenho que pegar um exemplo específico de uma situação para que possa ser entendido. Muitas vezes é o que acontece. Vamos supor que nesta encarnação a pessoa está com X problema e não tem poder algum sobre ninguém nesta encarnação. Porém, o que acontece? O sentimento de poder permanece. Este é o problema para a pessoa evoluir. Por quê? Mesmo que ela venha com uma série de problemas, ela não cede e não muda, mesmo tendo problemas. Sabe aquela expressão, não dá o braço a torcer? É isso. Então, o sentimento está nos outros corpos, está num lado
espiritual, entendeu? E o espírito dessa pessoa não cede. É por esse motivo que sofre, sofre e sofre, encarnação após encarnação. E as situações vão ficando mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis. E não é por falta de ajuda de todas as formas, porque sempre, sempre a luz está entrando no meridiano, vaso, governador. O todo jamais deixa de ajudar o ser, a criatura, a centelha, ele mesmo. Jamais deixa de ajudar. Ajuda o tempo inteiro, sem parar. Se olharem em termos de números de pessoas, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que não têm este sentimento de poder desta forma inebriante de fazer sofrer. Tem uma quantidade menor, é lógico, mas não é tão menor. Foi feito um cálculo por psicólogos, pesquisa com metodologia científica e aproximadamente a 6% dessas pessoas. Se pegarem 6% de 7 bilhões é muita coisa. E são essas pessoas que são irredutíveis em ceder, mudar, aceitar a luz. É por isso que esse é um agravante sério. Porque demora milênios e milênios e milênios. Justamente por essa razão. Porque são os mesmos, há milênios. Milênios e milênios que não cedem esta sensação inebriante. Porém, a persistência nisso tem consequências cada vez mais graves, cada vez mais graves. Não há forma de fugir, sair do todo, entenderam? Ou sair, vamos falar de outro jeito, sair do universo, para a terra que eu quero descer. Lembram-se da música, para a terra que eu quero descer. Não tem como parar o universo. Para você sair do universo, não tem. Você está inserido nele, inserido no todo. Não é que você tem uma questão com o outro. Ser individualizado. Tem um fulano lá distante e eu aqui, e eu não aceito a ele. Não é isso. O seu problema não é este. Seu problema no bom sentido, é muito maior que esse. Porque o seu problema não é com uma outra pessoa. O seu problema é com o todo. E do todo não existe forma de escapar, fugir, de não ser ele, de não ter a essência divina dentro de você, de não ter a centelha divina. Portanto, mais cedo ou mais tarde, isso terá que ser reconhecido pela pessoa que está no poder ou fazendo tudo. Isso, mais cedo ou mais tarde, terá que enxergar, entender e aceitar isso. E só lembrar-se do seguinte: quanto mais negativo faz, quanto mais prejudica, mais debita. Inevitavelmente, este débito terá que ser compensado com créditos no futuro. Não há como fugir desta realidade nua e crua. Quanto antes houver a opção de deixar de usar o poder para fazer sofrer e passar a servir, mais depressa este ser poderá ser feliz.